E agora, com o retorno do ex-ministro Jorge Arge à sala da comissão, o depoimento deve ser retomado. Pedro Barusco, o senhor Renato Duque. Na quinta-feira, o senhor Barusco e o senhor João Vacari. Deputado João Galberto, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhor Jorge Arge, eu como deputado baiano, sei da sua competência, que teve à frente do Ministério da Controladoria Geral da União. Pediu o serviço do senhor para melhorar um pouco o som? Está muito ruim, né? Melhorou? Tá muito baixo. Gostaria de pedir ao Albert entrar em contato com o pessoal do som para melhorar um pouco. Grande conhecedor sobre a corrupção no Brasil, visto que fiscalizou vários municípios, e sabe que o grande mal do Brasil, um dos maiores mal, é exatamente a corrupção. Aliás, o senhor escreveu até um livro, né? Lula e o combate à corrupção. E foi, parece, patrocinado por uma fundação ligada ao PT, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, né? E foi, esse livro começou a circular próximo à eleição da presidente Dilma. Isso o senhor acha que pode ter ajudado na eleição da presidente Dilma, não? Não foi publicado? Fala no microfone, por favor, presidente. Próximo a 2010? Isso é muito anterior, 4 anos. Mas foi patrocinado pela fundação ligada ao PT? É isso mesmo? Não tem nada a ver com a campanha da presidente Dilma, é lá atrás, em 2005, 2006. Eu li recentemente que foi em 2010, mas não foi 2010, foi 2005. Ok. Dizem os mexicanos que para roubar 1 milhão estraga 1 bilhão. Isso é a grande preocupação que nós todos temos com a corrupção. Porque se rouba 1 milhão, mas estraga 1 bilhão. O senhor, na apresentação do senhor, colocou muitas vezes aí recorte de jornais, etc. Então o senhor deve ler jornais e o senhor deve ter uma avaliação sobre os jornais, né? Tem falado, né, ultimamente, que, principalmente quando foi preso o seu Marcelo Odebrecht, quando a delação do Ricardo Pessoa da UTC, que ia chegar no presidente Lula, porque esse seria o chefe. Né? E para acabar com a corrupção, ele tem que chegar ao chefe. O senhor acredita nisso? Deputado, eu vim aqui responder às questões colocadas nos requerimentos. Para isso que eu fui convocado. E trazer informações sobre fatos. Eu não vim aqui para dar opiniões, muito menos de caráter político geral. E não farei isso. Não, o senhor tem direito de não responder, claro. Ok. Mas se eu for perguntar para o que o senhor está disposto a responder, o senhor vai reprisar tudo aqui, como o senhor já fez com outros deputados. Então é importante que o senhor, que é um especialista em corrupção no Brasil, né, o senhor fiscalizou, que o senhor dê a opinião. Afinal de contas, o Brasil quer, daí eu tenho certeza que o senhor também, diminuir ou até acabar com a corrupção. Isso é muito importante no depoimento do senhor. O senhor não quer falar sobre isso? Não, quero nos termos em que já respondi aqui. Sem problema. Nos termos de uma pergunta que já me foi feita, em termos do que falta fazer, quais as possíveis sugestões para proposições legislativas, por exemplo, já me manifestei aqui sobre a minha opinião de que é preciso, para chegar às estatais, e as estatais que atuam no mercado... Deixa eu concluir que o tempo nosso é muito pequeno. Não, eu estava tentando responder, pensei que o senhor estava me perguntando. Se ele der mais tempo, ok. Se ele pois não, mais tempo. Tudo bem. Eu peço que Vossa Excelência conclua os questionamentos e o senhor Jorge Arge no final responde. Presidente, porque o tempo já foi concluído, inclusive, Vossa Excelência. Ninguém nunca falou isso aqui todo dia, porque quando fala do presidente Lula, a deputada fica exaltada. Calma, deputada. Quem fala são os jornais, não sou eu, não. Quem está falando é o Brasil. Calma. Usar um tempo vai brigar com os jornais, que já não é comigo. seu para me atacar. Vai brigar com os jornais, eu peço para Vossa Excelência concluir. Ele tem uma pergunta, outra pergunta, porque eu não adianta fazer as mesmas perguntas, né? O senhor vai reprisar tudo e não adianta nada. Só queria saber uma opinião do senhor. O senhor disse que não gosta de dar opinião também. Se fosse publicado, um pouco antes da eleição, do segundo turno da presidente Dilma, a abertura do processo punitivo, o senhor acha que prejudicaria a reeleição da presidente Dilma? Posso responder? Já? Sim, claro. Pois não. Eu acho exatamente o contrário. Ajudaria. Por quê? A denúncia era pública. Estava nos jornais desde o início do ano. A notícia de que nós estávamos apurando já era pública. A fase punitiva contra os agentes públicos da Petrobras
já estava instaurada e divulgada, processo contra Renato Duque, Cerveró, Zelada, etc., que era o que, Barusco, etc., era o que atingiria, digamos, mais diretamente o governo. O processo contra a empresa corruptora, a empresa holandesa, em que prejudicaria a campanha se chegássemos à fase punitiva antes da eleição? Pelo contrário, eu entendo que seria algo que o governo poderia, digamos, raciocinando em termos eleitorais, capitalizar, porque mostraria serviço e eficiência. Infelizmente, nós não conseguimos chegar à fase punitiva antes, quanto antes seria melhor. Não conseguimos tudo, conseguimos chegar contra 6 agentes públicos, diretores da Petrobras, que seria, digamos assim, a área mais sensível. Contra a empresa estrangeira, corruptora, só conseguimos um pouco depois. Se conseguíssemos antes, em termos de cálculo eleitoral, eu vou me permitir fazer, eu acho que seria positivo. Ok, a opinião do senhor contraria todas as notícias que saiu no jornal que ajudou. Para encerrar, presidente, tempo aí. Está em jornal, Obrigado. que Ok, presidente. para encerrar, Obrigado, deputado João Galberto. Para encerrar, opinião para dos encerrar. senhores. Ok, exatamente. Obrigado, isso. deputado João Galberto. Um momentinho, só para encerrar. Presidente. Para encerrar. Não, todos passaram Certo. 5 minutos, 3 minutos a mais. Porque Você tem alguma pergunta a fazer Só ainda? para encerrar, se quiserem, a última só. O presidente pelo pediu que o senhor para que as apurou, perguntas fossem feitas em bloco. Pelo que o senhor apurou até agora, o senhor acha que o governo do ex-presidente Lula e da Dilma foi o que mais fez corrupção no Brasil? Só a última pergunta. Obrigado, deputado João Galberto. Deputado, se o senhor quer saber o que eu acho que esses governos foram os que mais proporcionaram a investigação e a descoberta de corrupção no Brasil. Corrupção essa que existe... Corrupção descoberta, Eu então. vou lhe responder, estou lhe respondendo, que existiu desde sempre. Basta pegar alguns dos depoimentos que não têm sido tão divulgados quanto outros, onde está dito, não, isso ocorria desde a década de 90, está lá o Pedro Barusco dizendo isso. Então, sempre existiu, nunca se investigou como se tem investigado. Não é só a CGU, não estou falando só da CGU, estou falando do Ministério Público, porque passou a ser dirigido por um procurador-geral eleito pelos seus pares e não tirado da algibeira do presidente da República, como era antes, porque a Polícia Federal tem ampla liberdade de investigar, porque a imprensa, o jornalismo investigativo, nunca foi tão atuante quanto hoje, graças a Deus. Felizmente, é muito bom que seja assim, porque enquanto não se tirasse da sombra tudo o que sempre ocorreu em nosso país, não haveria a menor possibilidade de que viéssemos a subir um patamar e mudar as coisas. Esse é um período dolorido, sem dúvida, mas é um momento necessário para se superar o problema. Obrigado, doutor Jorge Age. Seguindo a lista de inscrição, seria o deputado Alísio Mendes.